Salve, salve galera, professor Flávio aqui, canal Flávio Harley, boa noite. E hoje eu trago a vocês a mensagem do professor. E o tema de hoje é: por que precisamos de Deus? Fique comigo, depois da introdução eu estou de volta. Hoje nós vivemos na era da informação, presenciamos muitos avanços tecnológicos e científicos e vivemos sob o manto do pragmatismo. Vivemos então em um mundo iluminado pelas ideias. Mesmo vivendo nesse mundo de ideias, nesse mundo da ciência, vem uma pergunta: por que precisamos de Deus? Será que a tecnologia não atende aos nossos mais íntimos desejos? Será que Deus já não teria sido suprimido? A nossa ânsia por saber de Deus, por precisar de Deus, não já teria sido substituída pela tecnologia? Para alguns sim, tá? Hoje vamos tentar entender por que precisamos de Deus. As religiões, elas são muito mais antigas do que nós pensamos. Elas vão surgir junto com o homem. O homem sempre olhou para o céu em busca de respostas. A religião é algo primitivo, tá? Porque a humanidade sempre teve necessidade de não estar sozinho no universo. Por isso ele buscou um ser inteligente que pudesse sentir, não se sentir sozinho. Tá? O homem sempre teve medo, o homem sempre sofreu em sua existência, o ser humano sempre foi suscetível a sofrimento. Tanto que a psicanálise é uma ciência que estuda o sofrimento humano, né? Sofrimentos como dor, solidão, frio, fome, tristeza. E aí eu faço mais uma vez a pergunta: por que o homem precisa de Deus? Para alguns céticos, tá? Deus seria um delírio, uma desilusão, né? Mas os verdadeiros crentes, aqueles que acreditam em Deus, que creem em Deus, Deus é muito mais do que isso. Deus está acima disso. Deus é a certeza e o propósito da nossa mortalidade, né? Para alguns, Deus é a soma dos nossos medos, é uma resposta sensorial aos medos, né? Dentre esses, o medo de envelhecer, o medo da morte, né? Contudo, Deus é muito mais que isso. Deus é a certeza da nossa vida. E aí eu pergunto de novo: por que ainda em tempos de tanto conhecimento, tempos de que nós conhecemos tudo isso, por que precisamos de Deus? Além de ser um alento nos dias mais difíceis, na tristeza, no sofrimento, ou de ser nossa última esperança diante da morte, Deus é nosso Pai. Nós cremos que Deus é nosso Pai e nós fomos criados à sua imagem e semelhança. Muitos podem até dizer que Deus apenas serve, a crença em Deus só é solícita, só é importante, só serve aos ignorantes, aos ingênuos, aos incautos ou aos iletrados. Lendo engano. A crença em Deus, ela vem da experiência diária de milhões de pessoas que aceitaram uma verdade divina. Deus existe. Até mesmo os grandes pensadores e homens da ciência creem em Deus. Tem muito cientista, muito homem da ciência, grandes pensadores que creem em Deus. Ao mesmo tempo que nós temos muitos pensadores da ciência que são ateus, agnósticos, nós temos muitos pensadores também que são crentes em Deus, que creem na presença desse ser divino. Mas por que precisamos de Deus? Por que temos que ter fé? Deus não foi comprovado pela ciência? Já não foi comprovado que Deus não existe? Já não foi comprovado, né, Darwin não teria matado Deus, né, através da teoria da evolução? Mas por que ainda precisamos de Deus? Tá? Uma coisa interessante é que Deus não tem que ser comprovado. Deus não precisa ser comprovado. Deus é metafísica. Ele está além da natureza, ele está além do mundo físico. Deus, ele é metafísica. E um grande filósofo iluminista epistemológico alemão, Immanuel Kant, certa vez disse: a fé justifica-se por si própria, não sendo necessária ser experimentada como um produto, né?
como um laboratório, não precisa disso. Ela se justifica. Ela por si mesma vale a sua existência. Assim é Deus. Deus não precisa ser comprovado, porque Deus é pessoal. A crença em Deus é pessoal. Você acredita ou não, certo? Ou seja, Deus e a fé não precisam ser experimentados para ser certo ou errado. Fé é metafísica, Deus é metafísica, está além da natureza, além daquilo que vemos e tocamos, certo? Não vemos, não tocamos, mas sentimos. Da mesma forma, Deus não precisa ser comprovado. Por que acreditar em Deus, então? Não acreditar em Deus ou não ter fé é um direito seu e deve ser respeitado. Está na Constituição, a cláusula pétrea da Constituição, né? Você tem o direito de não acreditar em Deus. Mas ainda assim, por que precisamos de Deus? E eu quero contar a vocês uma história pessoal de quando eu era garoto. Eu vim de uma família grande, éramos 10 filhos, né? E eu fui criado dentro de um contexto religioso. Nós passamos muitas privações na nossa vida. Eu passei muitas privações na minha infância. Fui uma criança muito doente, quase morri, quase matei minha mãe, né? Eu quase morri por diversas vezes, certo? Muitas privações, mas a nossa fé em Deus sempre ajudou a nossa família a superar as nossas limitações. Eu era uma criança insegura, com dificuldades em fazer amigos, cheio de medos e incertezas. Mas tudo que eu tinha, mesmo nesse período, era a fé em Deus. A fé em Deus sempre foi a bússola moral na minha vida, na minha infância. Aos 10 anos já tinha lido a Bíblia pela primeira vez. Minha mãe, né, havia me obrigado praticamente a ler as Escrituras. Então, ler as Escrituras aos 10 anos pela primeira vez foi insistência da minha mãe, mas eu li. Na minha infância, para a adolescência, ir à igreja era uma coisa de praxe, né? Era praxe ir à igreja, certo? Mesmo quando a minha família se afastou da igreja, eu ia sozinho. Eu ia a pé, eu andava 40 minutos, com 7, 8 anos. Eu ia para a igreja sozinho, né? Eu fazia parte do coro, né? E muitas vezes eu tinha, né, dias, tinha domingos que a gente fazia coro para o Dia das Mães, Dia dos Pais. E eu me sentia tão triste porque eu cantava para a mãe e para os pais dos outros, né? Mas mesmo assim, a religião era tudo que eu tinha, certo? Eu era uma criança segura. Eu era uma criança que sempre me sentia sozinho. No meio de muitos, eu me sentia sozinho. E a minha única segurança era Deus. Acreditar em Deus era algo natural, porque eu fui ensinado a isso, né? Aí eu cresci, né? Me tornei um homem, sujeito homem, e entrei na faculdade aos 25 anos, isso, aos 25, 26 anos, entrei na faculdade e tomei consciência de muitas coisas que eu não sabia. Resolvi fazer história, né? E me ajudou muito como pessoa. A história, como ciência, me ajudou muito como pessoa, me tornou uma pessoa muito melhor. Mas ela me fez questionar tudo aquilo que eu aprendi na infância. Todo o conhecimento sobre Deus eu passei a questionar. E aí veio a minha primeira crise de agnosticismo, quando eu comecei a me questionar sobre Deus, né? Eu ainda não acreditava em Deus ainda, eu tinha fé em Deus ainda, mas não com o mesmo ímpeto, não com muita vontade. Eu estava agnóstico, não acreditava mais nos milagres, deixei de acreditar em muita coisa que eu acreditei a minha vida inteira, certo? Bom, depois de muito tempo, muita oração e jejum, né, eu superei minha crise de agnosticismo. Mas nunca mais fui a mesma pessoa. Nunca mais fui o Flávio de outrora. Uma parte de mim morreu. Minha crise de agnosticismo, parte de mim morreu. Não que eu era um... Depois veio minha segunda crise de agnosticismo. E aí nunca mais fui mesmo. Aí mudou muita coisa em mim. E como diria a música da banda R.E.M., eu perdi minha religião. Eu tinha perdido a minha religião. Mas uma coisa interessante sobre Deus, né, e eu estou aqui falando a minha experiência pessoal, Deus ele tem formas de nos ensinar. Deus, mesmo sendo nós velhos ou adultos, Deus ele sempre nos leva à escola, ele sempre nos ensina. Bom, Deus tem sua forma de nos ensinar, ele tem sua pedagogia própria. Ele nos ensina pelos nossos erros. Após pouco tempo e muita dedicação, muita oração, muito jejum,
superei minha segunda crise de agnosticismo. Né? E aí Deus sempre foi presente na minha vida. Mesmo com todo o meu sofrimento, né? Deus sempre foi presente na minha vida. Né? E uma coisa que eu percebi com o agnosticismo é que os grandes pensadores, né? Muitos pensadores que eram ateus, né? Muitos desses que eram grandes ateus, na verdade eles foram fervorosos religiosos, mas que algo muito ruim aconteceu em suas vidas e eles perderam sua crença em Deus. Uma coisa que eu aprendi também com o meu agnosticismo é que às vezes o melhor conhecimento de Deus vem quando você está mais distante. Né? E tem um poema que quando eu era garoto era muito comum, chamado Pegadas na Areia. Que o rapaz está andando na beira da praia, está na areia, e ele está vendo duas pegadas, a dele e de alguém. Ele fala que estava na praia com Deus, e vê a pegada de Deus e a pegada dele. E chegava uma hora que nos momentos mais difíceis, ele só via a pegada dele na areia, não via a pegada de Deus na areia. E ele começou a se questionar, assim que nem eu, minha crise de agnosticismo. Por que Deus? Por que eu estou vendo só as minhas pegadas? Por que nos momentos mais difíceis da minha vida eu não via tuas pegadas? E aí Deus disse para o jovem, que quando você viu as duas pegadas, era eu te carregando no meu colo. Então, meu agnosticismo me ajudou a entender que Deus, mesmo quando você não quer, Ele está lá. Deus me ensinou muito com os meus erros, aprendi muito com os meus erros. Né? E aí, gente, Deus tem a forma única de nos ensinar. E uma coisa que eu percebi é que Deus é muito mais que um delírio primitivo. Deus é uma certeza. Deus é a certeza que não estamos só. Deus é a certeza da vida. Deus é a certeza de que temos um potencial. E essa é a minha mensagem para você. Por que precisamos de Deus? Espero que, se você não alcançou essa resposta, você busque sozinho. Busque Deus da sua forma. Não é porque você não acredita em Deus que você é melhor ou pior que alguém. É só uma mensagem para você poder refletir. Muito obrigado pela sua atenção. Essa é a minha mensagem de hoje. A mensagem do professor. Finalmente, a primeira mensagem do professor de 2019. Por que precisamos de Deus? E agradeço a você pela oportunidade de poder estar aqui, de você me acompanhar. O professor deseja a você uma ótima semana e que Deus te abençoe. Como sempre termino as lives. Deus abençoe vocês. Beijo no coração e, como eu sempre digo, é feliz transmissão. Valeu!